Então, dentro de lei de igualdade, nós já vimos igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. E agora a gente vai falar sobre provas da riqueza e da miséria. Por que uns nascem tão ricos, né? E são a minoria. E a maioria nasce pobre, né? Com condições difíceis financeiras. Vamos ver se entrou mais alguém. A Clotilde também entrou. Marilene com Jacó. Vamos à primeira pergunta. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Então, será que Deus ele faz distinção, né? Será que ele quer punir uns e beneficiar outros? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. O Celso também entrou, seja bem-vindo. Então, em escolha das provas, nós vimos que nós mesmos é que escolhemos as nossas provas, né? E o espírito, como ele é imortal, ele varia, né? Ele varia não só a questão social aí, às vezes encarna rico, às vezes pobre, mas ele alterna também, às vezes homem, às vezes mulher, porque o espírito cabe ele progredir em todos os sentidos. E se ele encarnasse só numa questão aí social, ele só aprenderia o que o pessoal daquela classe aprende, né? E é necessário que você se desenvolva em todos os sentidos. O problema da riqueza, nós vamos ver aqui, é que é uma prova muito difícil. A gente acha que ser pobre é difícil. É lógico que se vier numa condição miserável, né, como essa foto está mostrando aí, realmente é uma prova muito difícil. Mas a maioria não vem nem tão rico e nem tão miserável, vem no meio termo. Porque é o mais fácil, né? Então, tanto a prova da miséria, onde você passa fome, não tem onde morar, é uma prova difícil. Mas a da riqueza também é difícil. Nós vamos ver que os erros que você pode fazer, né, vindo rico são grandes. Então, qual dessas duas é a mais perigosa para o homem? O da desgraça ou da riqueza, né? Nós vamos ver aqui que as duas são difíceis. Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação. Então, você, na miséria, corre o risco de reclamar da vida. Mesmo não sendo miseráveis, nós já reclamamos, né? Imagina você ser miserável. No caso aqui, o miserável é aquele que falta tudo, né? Falta o teto para dormir, falta comida, né? Então é uma condição de lástima total. E a riqueza leva a todos os excessos. Então o problema de você ter a prova da riqueza é que aí você está sujeito aos excessos. E muitas vezes na riqueza você também prejudica as outras pessoas. Você subjuga as outras pessoas e aí em próxima existência você vai ter que resgatar, né, esses erros que você fez para outras pessoas. E se você caiu em excessos, você vai trazer esse desequilíbrio em outra vida. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meio para fazer o bem? Sim, aliás, uma das provas da riqueza é exatamente fazer o bem para os outros, né? Então você vem com mais, não porque simplesmente você merece, mas é uma prova, né, onde você vai poder ajudar as outras pessoas. Mas a resposta diz, interessantemente, que é exatamente o que as pessoas não fazem, né? Então, se realmente você aproveitasse a riqueza para dividir com outras pessoas, seria ótimo. Mas normalmente você corre o risco de ficar orgulhoso, né? E aí você até fazer o mal para os outros, não ajudar os outros, né? Então é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo.
Então é comum a pessoa encarnar com a riqueza e com o poder e usar mal, né, essas ferramentas, né? E não ajudar ninguém. Às vezes até a pessoa que tem muito dinheiro, ela é insaciável, ela tem uma ambição desmedida e ela quer cada vez mais. E para satisfazer aí a sua ambição desmedida, ele prejudica mais pessoas e se torna mais egoísta ainda, né? Mas que você tem a oportunidade de ajudar, você tem. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Então, como até está escrito no Evangelho, muito será pedido ao que muito foi dado. Se você vem com muitas condições financeiras, você vai ter que dar testemunho aí, né, dar conta do que você fez com o dinheiro. Então, normalmente o dinheiro, o poder, ele não nos pertence, é um empréstimo que nós temos da providência e que você vai ter que prestar conta um dia. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Então são duas provas difíceis. É tão difícil o pobre, né, não ser resignado, quanto o rico não cair nos excessos. Essa fila que eu coloquei aí é do auxílio emergencial, né? Que o pessoal teve na Covid. Quanto que está o auxílio agora? 100 e poucos reais? 300 reais? Depende de... Então a pessoa não tem, né, trabalho nenhum, e aí o governo ajuda, mas é pouco dinheiro, né? E o pessoal está até feliz na fila aí, né? A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Então você corre o risco de ter uma existência muito rica, por exemplo, e perder totalmente a existência, né? Cair nos excessos, aí prejudicar os seus subalternos. Às vezes até para ficar mais rico você faz crimes, né? Tem pessoas ricas, por exemplo, que matam o pai com a mãe para ficar com a fortuna, ou matam os irmãos. Então, quanto mais dinheiro tem, mais tentado você é a fazer o que for preciso, né, para você continuar rico, né? E é um problema difícil. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não é impossível, né? Porque, como diz aquele filósofo, esqueci o nome dele, que tem pessoas ricas que são desprendidas do que têm e tem pessoas pobres que são apegadas ao que não tem, né? É o Huberto Roden. Porque a questão do apego é uma inferioridade do espírito. Então, quanto mais perto das primeiras existências, o espírito é muito materialista. E às vezes acontece dele usar muito mal a existência, né, sendo rico, e aí na outra ele vem pobre e vem totalmente apegado à matéria. Quer dizer, ele é apegado ao que ele não possui naquela existência. Então vocês podem perguntar, né? Então se eu for pobre, eu devo me resignar porque serei pobre a vida toda? Até eu coloquei essa palavra aí, maktub. Maktub é uma palavra árabe, né, que significa já estava escrito. Até teve uma novela na Globo que falava muito isso, né, maktub. Ou tinha que acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, para encerrar essa parte. Eu acho até que é cedo demais, vamos ter que entrar na outra. Que eu vou mostrar uma palestra aqui com o Leandro Carnal, né, que é um historiador, professor. E o tema dessa palestra dele vem bem de encontro ao que nós estamos falando, que é o que eu estou fazendo de mim. Porque mesmo você tendo a prova, né, às vezes, da pobreza, você pode melhorar financeiramente. Então, você não sabe se você veio para ser miserável e você tem que se resignar totalmente
a sua situação. Até o Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre como você pode ficar rico, né? Se você pode fazer qualquer coisa para ficar rico. E a resposta é interessante, ela diz que você pode fazer qualquer coisa para ficar rico. Você deve tentar sempre melhorar a sua condição. Só não pode fazer duas coisas: exceder as forças físicas. Então, se você trabalhar muito mais do que o seu corpo aguenta, você vai morrer antes do tempo e aí é ruim. E também você não pode prejudicar os outros. Então, se você não fizer essas duas coisas, você pode ficar rico. Então, se você não exceder nas forças físicas e não prejudicar ninguém, não tem problema você ser rico, né? Vamos pôr o som aqui. Leandro Carnal é fantástico, né? Ele e o Portela, vale a pena a gente escutar ele, né? Vamos prestar atenção, então. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte, que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento. Uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. É uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo e que a sorte me faz. Ninguém me controla e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que, quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? As pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 vai ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, uma existência pequena, uma existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, que eu tenha um emprego que eu não gosto, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se. Conhece a ti mesmo. Conhecimento de si. Sigam esse conselho. Sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se. Sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país. E quase todos com o mesmo pecado. O pecado da vaidade. O pecado fundacional da humanidade, de Lúcifer. O pecado de se achar mais do que é. E de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é.
exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto. Eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim. Perfeito. Feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadíssimo. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, no processo de psicologia, tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprenda, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se. Ter-se. Tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se. Fazer algo novo. Fazer uma ideia nova. Interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. Por que as pessoas buscam tanto a infelicidade? Quando encontram, ficam admiradas, como se fosse uma coisa surpreendente. Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver, seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, em qual corpo, em qual renda, em qual casa. Persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Faça. A vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Acho que não. Não, tá ligado sim. Bom, vamos entrar aqui na igualdade dos direitos do homem e da mulher, porque nós ficamos só 20 minutos nesse assunto. Nós já vimos, né, como ficar rico, então
Vamos ver aí a igualdade dos direitos do homem e da mulher. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. Por muito tempo, a mulher, a criança, mesmo o idoso, né, foram discriminados. Hoje, a mulher ganhou bastante espaço, né, as crianças, os idosos, né? Mas imagine na época de Allan Kardec a dificuldade que era para as mulheres. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então é lógico que os direitos são iguais, né? Todos têm as mesmas possibilidades de progredir. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? É que sempre o homem, né, que teve a força, né, ele subjugou a mulher, né? Então a mulher teve que ganhar o espaço aí. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Porque fisicamente o homem sempre foi superior à mulher, né? Então ele com a força acabou muitas vezes subjugando a mulher. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Então, quer dizer, é nítido, né, que o homem ele tem mais músculos, né, e a mulher menos músculos. Mas uma coisa interessante que nós vamos ver aqui é que se os direitos dos homens e das mulheres são iguais, as funções são diferentes. Então, é nítido que o homem veio para desempenhar certo papel e a mulher outro. Então, quando você encarna como mulher, por exemplo, você desenvolve mais o lado da espiritualidade, né? A mulher, por exemplo, ela tem uma habilidade muito grande na educação, no relacionamento com as outras pessoas. Já o homem, ele tem esse compromisso com as coisas materiais, né? Então, por isso que fisicamente ele veio mais bem dotado. Então, para lhe assinalar funções particulares. Então, as funções são diferentes. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Então, se cada um fizer a sua parte, né, a mulher cuidando mais do interior e o homem mais do exterior, os dois vão se ajudar, né, e se desenvolver. Embora hoje, né, com a igualdade dos direitos aí, é comum até, às vezes, certas mulheres financeiramente se derem melhor do que certos homens, né? A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem. Como eu estava dizendo, hoje em dia isso está mudando, né? Então, antes existia uma discriminação muito grande, a mulher ela só se desenvolvia ao lado de um homem, né? Hoje não, hoje às vezes até é ao contrário. Até uma coisa que está acontecendo muito no mundo é a mulher se tornar presidente de empresas, porque como ela tem essa parte do relacionamento muito maior do que o homem, ela acaba se dando muito em áreas assim administrativas. Até uma coisa interessante do homem é que o cérebro dos dois são diferentes, né? Diz que a mulher, desde o tempo das cavernas, o que aconteceu é que, até ouvi uma vez sobre o começo do homem no planeta, e diz que no começo as pessoas morriam muito, porque não existia família, né? Era cada um por si, Deus para todos. Então não se desenvolvia muito, as pessoas morriam com muita facilidade. Mas quando as pessoas começaram a viver em família, e o homem que fisicamente era bem mais musculoso que a mulher, ele se ocupou da caça. E a mulher ficou em casa, né, cuidando lá da caverna, dos filhos, de cozinhar e tudo. O homem ele desenvolveu só o lado esquerdo do cérebro, né, então ele só tinha uma habilidade, uma responsabilidade que era caçar.
e proteger a família, e como ele fisicamente era mais desenvolvido, ele fazia isso bem. E a mulher ficou com todas as outras responsabilidades, no caso da caverna da época, né? E aí com isso, né, no passar dos anos, o cérebro da mulher se desenvolveu amplamente. Então o cérebro da mulher ele é mais desenvolvido no conjunto do que do homem. Então ela faz de tudo, né, e faz ao mesmo tempo, é uma qualidade da mulher. Já o homem, ele é visão tubular que fala, né? Ele é uma coisa de cada vez. Mas acaba sendo bom, porque o homem ele se torna especialista. Então, até se você for ver todas as especialidades no mundo, o homem sempre supera a mulher, né? A não ser na questão aí da educação de criança. O resto, se você for ver, ainda é sempre o homem se destacando. Então, mesmo em áreas que aparentemente a mulher era para se destacar, o homem se destaca. Por quê? Porque ele faz uma coisa só. Então, se você for pegar o cozinheiro que mais se destaca, é homem. O cabeleireiro, né, poderia ser uma mulher, é homem também. Se você pegar o maquiador, qual o maquiador que mais se destaca? A mulher? Não, é homem também. Porque ele é especialista. Mas por a mulher ter o cérebro assim desenvolvido num geral, ela acaba, né, sendo superior ao homem em muitas coisas. Até dizem que a mulher, o espírito quando encarna no corpo da mulher é porque já encarnou no de homem, né? Bastante, aí a mulher é os últimos estágios. Até minha esposa fala, né, que ela não vai encarnar mais como homem porque o espírito não retrograda, né? Brincadeira da parte, tem essas diferenças, né? Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. E como quando você passa, né, de uma encarnação que você encarna várias vezes como homem, e aí depois você encarna como mulher, o que acontece? As qualidades que você desenvolveu encarnando como homem, você leva para o campo feminino. Eu acho que hoje isso acontece muito, né? As mulheres, elas não são mais o sexo frágil, né? Ao contrário, as mulheres elas são muito viris. Até normalmente em casa, quem manda hoje é a mulher. Por quê? Porque ela já encarnou muitas vezes como homem, ela sabe mandar, né? Então até ela tem essa questão aí da sensibilidade, o cérebro dela permite ela fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ela é viril também, então não existe mais aquela mulher submissa, né? A não ser em alguns países onde o homem ainda abusa da sua força. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem. Como ela tem essa aptidão aí para a educação, até mais, né? Sim, até maior, diz a resposta. E ela é quem lhe dá as primeiras noções da vida, né? A Cristiane Lombardi fez um comentário. Sentou mais alguém? Cristiane Lombardi. As mulheres têm visão periférica e os homens visão de túnel. Exatamente. Você tem aquele padre que esqueci o nome dele, né? Aquele pastor que ele fala as diferenças do homem e mulher, muito boa, né? Então ele diz, por exemplo, que entra um homem, tem dois homens num bar, por exemplo, numa boate, um fala assim pro outro: você viu aquela moça? Como que ele tem que ver a moça? Aí ele olha, ele tem que virar assim e olhar para a moça. Já a mulher, uma fala assim para outra: você viu aquele rapaz? Ela falou: qual deles? Tal, 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 que tá com roupa tal, tal. Por quê? Porque quando ela entrou, ela já viu todo mundo, né? Até diz que quando dois homens se encontram, né? Um fala assim pro outro: bom dia ou boa noite, só. A mulher, ela fala bom dia, boa noite, mas ela já vê como que a outra está vestida, se ela está de saia, como que está a maquiagem, como que está o cabelo, né? Então, realmente, o cérebro da mulher é diferente, né?
Até não sei se vai ter alguma coisinha sobre homem e mulher diferente aqui, que eu sempre coloco alguma animação, né? Eu não vi antes. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana, né? Sim, os direitos são iguais, né? Então, para Deus, ele tanto faz ser um homem ou mulher. Porque, na verdade, o espírito, ele não tem sexo, né? Você encarna homem e mulher exatamente porque em cada um tem funções diferentes e cabe a você se desenvolver em todos os sentidos. Mas não tem um mais superior ao outro, né? E que tem mais direitos do que o outro. O direito é do espírito, né? Este é o primeiro princípio de justiça. Não façai aos outros o que não quereis que os outros os façam. Então você deve respeitar a pessoa do outro sexo, né? Como você quereria ser respeitado também. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Sim, as funções são diferentes, mas os direitos são iguais. Até quando a gente fala isso, muitas pessoas falam, não, aí você está discriminando a mulher, né? Mas não, realmente o homem tem certas qualidades e a mulher tem outras e veio para fazer coisas diferentes. Até se você, por exemplo, como mulher, quiser ser igual ao homem, você vai perder a oportunidade de desenvolver o que você poderia como mulher, né? Então, o bom é você aproveitar a existência como mulher ou como homem e aproveitar ali as aptidões que você tem. Então, de direitos, sim, de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Esse do lar está errado. É a mulher do íntimo, né? Deixa eu ver se houve um erro aqui de digitação. Que pergunta que é essa? 822A. De direitos sim, de funções não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar mesmo, tá do lar mesmo, né? A discriminação, né? Hoje em dia essa resposta não caberia, né? Então na época de Kardec a mulher cuidava do lar só, né? Hoje já não. Hoje é até necessário que a mulher trabalhe fora, né? É difícil um só manter os dois, né? A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Que no livro dela está escrito interior. Então, eu colocaria interior também. Eu não... Embora eu estou com a tradução aqui do Herculano Pires, né? Acho que foi traduzido errado, né? Realmente, deve ser do interior, não do lar, né? Kardec não escreveria isso, né? Realmente, do interior fica melhor. Os sexos, aliás, só existem, como eu falei, na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Será que o seu livro é uma tradução mais antiga? Não. Ele é mais novo? Olha, seu livro, não. Como que é? Não é por isso. A tradução é uma só, do Herculano Pires. É que eu não sei se o Herculano traduziu assim, né? Talvez tá do lar mesmo lá, conforme... O Elim Ribeiro dela. O dela é Guilherme Ribeiro, né? Então o Herculano traduziu diferente. Aliás, se o Herculano traduziu assim é porque o Kardec deve ter falado do lar mesmo, né? E o Guilherme Ribeiro deu uma adaptada lá. Então o Kardec na época, os espíritos falaram isso, né? Mas hoje a gente falaria diferente. Então, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, é comum você encarnar, às vezes, muito como mulher, e aí na outra existência você encarna como homem, aí você encarna afeminado.
Até você ser afeminado não é demérito, é sinal que você tem as qualidades do sexo feminino. Então você deve ter encarnado várias vezes como mulher, e aí você encarna como homem e traz aí essa feminilidade. Assim como espíritos que encarnaram bastante como homem, quando encarna como mulher, são viris, né? Sabem mandar. Por quê? Porque já encarnou várias vezes como homem e aí o espírito, né, tem todas as qualidades desenvolvidas e mostra essas qualidades independente do sexo aonde ele esteja, né? E para finalizar, até coloquei um túmulo bonito aí que parece aqueles bolos, né, que tem. Vamos ver a igualdade perante o túmulo. Aí a gente já encerra essa lei de igualdade, que é bem curto esse assunto aí. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Até coloquei o Taj Mahal, que na verdade é um túmulo, para quem não sabia. Eu que sou uma pessoa muito viajada, né, eu sei disso, que é um túmulo lá, o Taj Mahal, né? Então por que as pessoas fazem um túmulo muito bonito? Derradeiro ato de orgulho, né? A última coisa que ele quer mostrar superioridade. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este. Aí é orgulho dos parentes, né? Então, às vezes, os parentes querem ostentar, né? Aí faz um túmulo maravilhoso lá. Olha, orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só coloca uma flor sobre a sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi útil na terra? Até tem um livro de André Luiz que mostra, né, uma pessoa que foi muito, mas muito poderosa na Terra, né, talvez uma das pessoas mais poderosas do planeta. E aí a função que ele tinha lá, não vou falar aqui para não discriminar, garantiu para ele assim um enterro fantástico, né? Então teve muitas honrarias, né? Então, muita pompa no enterro, né? E o cara que tinha desencarnado estava indo lá junto com o corpo, né? E ele estava vendo todas aquelas honrarias que as pessoas estavam fazendo para ele. Mas assim que o corpo foi sepultado, acabou todas as exterioridades e ele foi levado para as trevas, né? E foi sofrer lá as consequências do mal que ele fez a vida inteira, né? Então, ele tinha um alto cargo, ele era muito respeitado, mas na verdade era uma pessoa ruim, né, que fez muito mal para as outras pessoas, e mesmo a pompa que ele teve no funeral não o livrou, né, dele ir para um péssimo lugar no plano espiritual. Então, às vezes, alguém que tem um enterro simples, né, vai para um ótimo lugar no plano espiritual. E aquele que foi cercado de honrarias, né, exteriores, vai para um lugar ruim. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres. O próprio Allan Kardec teve um enterro maravilhoso, né? Porque o homem era muito importante e todo mundo, todos os jornais da época falaram sobre o desencarne de Allan Kardec, e quem fez lá o discurso foi Camilo Flammarion, que era o maior astrônomo da época, né? E aí todas as pessoas importantes de Paris, que moram em Paris, foram lá no enterro de Allan Kardec. Então ele teve lá uma honra, né, no seu túmulo. Até o túmulo que ele tem hoje lá é um dos melhores do cemitério que ele está lá, né? Então nem sempre é ruim. Não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. A tumba é o lugar de encontro de todos os homens e nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. E em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá
como aos seus próprios corpos, assim o quer a natureza. Então, é uma ilusão, né? Você achar que com os monumentos, né, você perpetuar aí a sua memória com um suntuoso túmulo, você nunca vai ser esquecido, né? Então, você só não vai ser esquecido se realmente você foi uma pessoa boa. A lembrança das suas boas e más ações será menos perecível que o seu túmulo. A pompa dos funerais não os levará às suas os lavará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Eu entendo uma pessoa famosa. Do Gugu. Do Gugu, né? O Gugu que não seguiu lá as coisas, né? E aí o túmulo de Allan Kardec, como eu falei, né? No túmulo está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Estou aqui com uma palavra em francês também, mas eu não sei em francês. Há quem estranhe a existência do túmulo de Allan Kardec no cemitério de Père-Lachaise, né, em Paris, visitado pelos espíritas. Outros censuram a visita de espíritas ao túmulo de parentes e amigos. Como se vê, são excessos de zelo que a doutrina não endossa. Então, é a nota do Herculano, né? Então, você visitar lá o túmulo de um parente, em homenagem a ele, não tem problema nenhum. O túmulo de Kardec, como disse o médium Francisco Cândido Xavier, após visitá-lo, é uma mensagem permanente de luz. Então, nem todas as honrarias, né, perante o túmulo aí são ruins. Então, nós terminamos aí essa lei de igualdade, vamos ver ainda a lei de liberdade, né? E depois a lei de amor, justiça e caridade, depois vamos falar um capítulo sobre a perfeição moral. Depois encerramos aí essa parte do livro. Você vai agradecer o pessoal? É bem lembrado. Amanhã nós vamos fazer a pizza para os moradores de rua. Até eu mandei uma foto no grupo aí da massa que nós fizemos hoje à tarde lá. E aí muita gente colaborou. Era caro essa pizza, né? Até ficou com medo, não conseguiu dinheiro para pagar tudo. Mas graças à generosidade de vocês, né? Nós conseguimos o dinheiro. Até sobrou um pouco para o mês que vem. Porque o que o pessoal dá para os moradores de rua, a gente deixa exclusivamente para o morador de rua, né? Então sobrou até um pouco, vamos deixar para o mês seguinte, né? Mas agradecemos a todos que ajudaram. Aí depois a gente posta as fotos no grupo aí das pizzas montadas, né? Nós vamos fazer portuguesa e vamos fazer de lombo. Nós queríamos fazer de calabresa, mas não achamos calabresa, vai de lombo mesmo. Nós chamamos calabresa cortada, né? Porque nós não quer cortar, como a gente vai pela lei de menor esforço, não quer cortar as calabresas, né? Então a gente queria calabresa cortadinha. Não tinha, a gente pegou o lombo, né? Que eu acho que vai ficar até mais gostoso, né? Vai ficar muito bom. Então, obrigado a todos. Para quem não sabe, todo final de mês a gente faz aí um evento para morador de rua, né? E vamos colocar a musiquinha aqui para a gente fazer o nosso encerramento. Está o som, né? Então só temos que agradecer a Deus essa oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos. Vimos aqui a lei de igualdade, muito importante. E possamos agora então fazer uma vibração para todo o nosso planeta, principalmente para aqueles que sofrem, que estão passando problemas graves. Ainda estamos com essa pandemia, levando muitos familiares, né? Muitas pessoas doentes. A todos que estão passando aí por essa prova, Deus lhes dê as forças necessárias para a enfrentarem bem. Pensamos também nos desencarnados, possam eles terem aproveitado conosco essa lição. Certamente muitas pessoas tiveram a prova tanto da riqueza quanto da miséria, hoje estiveram aqui conosco, e com esse estudo possam ter compreendido o porquê dessas provas.
Nós também que aqui estamos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê as forças necessárias para não esmorecermos perante as lutas que cada um de nós temos e assim possamos aproveitar ao máximo essa nossa existência. Se soubermos de alguém mais necessitado, com problemas físicos, emocionais, envolvamos essas pessoas com carinho para que recebam todos os bons fluidos do ambiente. E também a água que colocamos para fluidificar seja depositado o remédio conforme o nosso merecimento. Então, agradecemos a presença de todos, desejamos um bom fim de noite, um bom domingo e até o próximo sábado aqui no Facebook do Herculano Pires, sempre às 8 horas da noite. Então, até o próximo sábado. Boa noite a todos.